Eu sempre fico tão emocionada quando eu chego aqui de volta em Santarém. Nós estamos morando no Japão agora e eu quero primeiramente falar sobre meu querido marido, Timóteo, que ele está aqui atrás. Era para ele pregar hoje, mas ele está sempre traduzindo para nosso... ele vai ser pastor Yuji, que eles estão aqui lá do Japão. E eu queria que eles levantassem, porque eu queria apresentar que o Timóteo, ele fala, eles estão aí, ele fala japonês igual um japonês. Então, ele pensa que ele é japonês. Eu acho que ele tem um coração de japonês. E também os japoneses pensam que ele é japonês também. Porque quando ele fala no telefone, ele tem que sempre se identificar falando, eu sou americano. Porque senão eles pensam que é japonês. Mas só quando eles vão ver a cara dele, sabem que não é. Mas aí o Yuji está aqui também. Estamos tão felizes por nossos japoneses. Nós amamos, amamos, amamos nossos japoneses. Japão é do Senhor Jesus. E nós estamos tão felizes que a gente pode vir aqui para aprender de vocês. Porque eu fui embora 18 anos atrás daqui, quando casei com o Timóteo. O Timóteo já tem quase 30 anos para lá. Então, a gente está aprendendo agora o MDA também, junto com vocês. Estamos vendo Deus abençoar demais lá no Japão também. Porque é muito, muito importante o discipulado, um a um. E Deus me deu um milagre também, que estou podendo discipular várias japonesas em japonês também. E estamos levantando líderes e estamos também tão agradecidos pela equipe que nós temos aqui do Brasil, que foi lá para nos apoiar. E estamos vendo muito bênção, muito milagre. E nós queremos agradecer muito nossos líderes também, né? Pastor Paulo e pastora Rebeca, e pastor Abe, pastora Andréia. Nós queremos agradecer muito a Deus por vocês que estão nos dando tanto apoio. Então, eu quero... Às vezes eu começo a falar japonês, me perdoe, porque... Quando eu estou para lá, estou concentrando no japonês. Aí eu venho aqui, estou concentrando no português. Me perdoe. Mas eu fui criada numa aldeia de índios, lá nos Estados Unidos, dos Apaches. Então eu fui criada, porque meus pais eram missionários, eu tenho uma irmã gêmea também, e eu tenho somos 8 irmãos. Então eu sempre tinha essa paixão. Eu dou graças a Deus por meus pais, porque eles me ensinaram a amar Jesus e amar as pessoas. Então, com 14 anos, eu comecei a orar, tirar tempo sozinha com Deus. E é muito importante. Inclusive, eu queria também apresentar a minha família, porque a gente pode vir para o Brasil só uma vez por ano para ver nossos netinhos. Nós temos 10 netinhos, realmente. Então, eu queria só apresentar alguns. Não são bonitinhos? Nem todo mundo está aqui, né? Dá para ver. Mas nós temos 10 netos que é um presente de Deus para nós. E todos eles também estão amando Jesus e ajudando as pessoas. Então, eu quero agradecer vocês. Olha, essas duas famílias moram em Fortaleza e são discipulados pelo pastor Abe e a pastora Andréia. E estamos tão agradecidos a vocês, porque eles estão crescendo muito e estão indo para São Paulo também, para trabalhar para Jesus. E eu não sei, de lá eu não sei para onde vão. Mas estamos tão felizes que nossos filhos estão sendo usados ao redor do mundo. E nós temos também o Josias e a Jennifer e a Sofia, que ela é adotada, está aqui, de Santarém.
e estão com a gente lá no Japão. E eu chorei muito quando eles foram para lá, que eu não sabia que eu ia ficar perto de uma neta, né? Que bênção. E estão aprendendo a língua, fazendo muita coisa para Deus. E também a minha primeira filha, a Sara e André, e 3 filhos já jovens, estão nos Estados Unidos, também são pastores, todos meus filhos são pastores agora. Isso é só para a glória de Deus, porque realmente é só para a glória de Deus. Mas eu digo isso porque eles estão trabalhando muito lá nos Estados Unidos também, implantando a igreja do MDA. E o André, ele está traduzindo os livros do tio Abe para inglês, porque nós sabemos que nós queremos cobrir o mundo com discipulado, um a um, e cuidar bem de cada um, porque isso é o mandado de Jesus, né? Obrigada. Deus é bom e Deus é bom. Então, eu fui criada com os índios e eu agradeço a Deus por meus pais que me deram essa paixão para ser missionária. Então, com 14 anos, comecei mesmo a tirar tempo sozinha com Deus. E eu queria ser professora, mas Deus falou para mim, olha, é bom ser professora, mas não cuida só dessa vida, não. Ajuda essas crianças a chegar no céu também. Então, isso que mudou minha vida. E eu queria tanto trabalhar para Deus, para levar pessoas para o céu. E não para viver bem, só viver bem nesse mundo, mas para a eternidade. Então, eu comecei a querer ir para a escola bíblica, fui para a escola bíblica, aí lá também eu comecei a tirar mais e mais tempo sozinho com Deus, e comecei a conhecer Jesus muito de perto. Então, se não fosse por isso, eu não sei como eu poderia estar aqui hoje, eu não sei, porque Deus é maravilhoso. Não é só bom, Ele é maravilhoso, até demais. E eu sei que vocês todos têm um testemunho disso também. E, então, mas minha irmã gêmea, ela já casou, aí eu falei, Senhor, e eu? Eu quero casar também. Mas também eu quero casar com missionário. Isso é muito difícil, achar alguém que me ama, que eu amo, e que quer ser missionário. Então, entreguei para Deus e falei, tá bom, Senhor, eu sei que a Bíblia não fala que o fruto do casamento é alegria, amor e paz, não. O fruto do Espírito é alegria, amor e paz. Então, eu estou pronta para ser uma missionária solteira para Jesus, mas o Senhor vai ter que fazer a sua parte, vai ter que me dar alegria. Então, Deus é bom. Então, Ele começou a ficar tão perto de mim, e eu senti tão bem, eu comecei a fazer muitas amizades, e foi assim que eu conheci o Lucas. E o Lucas era só um amigo, e ele era um missionário, ele queria voltar para o Brasil, e era de uma família missionária. E ele me contava sobre a família dele, mas ele respeitava os pais. Ele pensava que eram perfeitos. Ele disse para mim que ele nunca viu os pais dele brigarem. E eu pensei, uau! Queria conhecer esse casal, que ele falava várias vezes que nunca viu os pais brigarem. E então, aí quando a Ângela, ela se formou lá da faculdade, aí a família toda veio para assistir a formatura dela. E então eu vi pela primeira vez a família Uber. E o pastor Abe tinha 12 anos nessa época. Tão bonitinho, vocês nem sabem. Né? Ainda é. Verdade. Todos eles são. Então, mas, aí eu entrei no carro junto com eles, e interessante, os pais na frente, eu acho que o Abe está na frente também, porque ele era o menino menor, e todos os outros, e eu também atrás. E todo mundo conversando com os pais. Mamãe, papai, todo mundo de uma vez.
conversando com os pais. Eu pensei, poxa, essas crianças gostam demais dos seus pais. E realmente eu respeito muito também. Então Deus eu tinha que conhecer os pais antes que Lucas me pedisse para casar com ele, porque ele respeitava tanto e eu também levei ele para conhecer meus pais também. Meus pais gostavam demais dele. Então, depois de formar, a gente casou. Mas antes de casar, o Lucas falou para mim assim, Cristina, eu tenho que confessar uma coisa para você. É porque eu prometi para Deus uma coisa, que se Ele quiser um mártir, alguém para morrer por Ele, para ajudar a causa dele, então eu sou voluntário. Então eu não sei se eu vou ser mártir ou não, mas eu sou voluntário. E só queria dizer isso para você saber, que eu não vou mudar essa ideia. Aí eu tinha que orar, Jesus, e Deus falou para mim, não preocupe não. Né? Eu vou cuidar de você, eu sou muito bom e é para vocês casarem. Então nós casamos e fomos para o Brasil. E primeiro moramos com os pais dele, com meus sogros, que eles são até demais, eu aprendi muito deles. Graças a Deus, me ajudaram muito também, porque eu não falava português. Aí depois a gente foi para Paraná, onde nossa primeira filha nasceu, e depois de volta para Goiânia, e a segunda filha nasceu. Mas o Lucas ficava pensando na Amazônia, porque ele ouviu falar que tinha 80 mil comunidades aqui, né? 80 mil comunidades, e quase nenhuma comunidade tinha uma igreja evangélica. Depois a gente descobriu que era mais perto de 40 mil igrejas, mas a gente estava falando 80 mil comunidades. Então, ele pensava assim, nós temos que alcançar esse povo, e como que a gente vai fazer? Então, ele e o pai e irmãos foram fazer uma viagem de pesquisa para cá e descobriram Santarém. E falaram, aqui é o lugar que nós vamos começar o trabalho. Então, voltaram e falaram para mim, e sabe, eu estava tão feliz, porque eu aprendi na Bíblia que a esposa tem que obedecer o seu marido, né? Então, eu não sabia nada sobre Santarém, sobre Amazônia, eu pensava também nas cobras, jacaré, e também eu pensava nas minhas filhinhas, né, como que vão estudar, eu não sabia de nada, que era o ano de 76, então isso vai fazer 40 anos, ano que vem. Então, mas eu pensei assim, mas não tem problema, porque eu queria casar com missionário, agora eu sou casada com missionário, e Deus vai abençoar a nossa família. E então, nós chegamos aqui, os pais dele deram dinheiro para ele comprar um Mercedes, um caminhãozinho. Então, a gente colocou todas as nossas coisas lá dentro, ele até que colocou tudo lá dentro, para que não tinha quase nem espaço para nem sentar. Então, as crianças podiam sentar, mas eu só ficava deitada. Então, levou 5 dias para levar a família e toda a nossa mudança para cá. O pastor Newton também tinha vindo aqui um mês antes para achar uma casa para a gente morar, junto com Lucas. Aí Lucas voltou para nos buscar. Mas, no caminho para cá, tivemos um acidente, quase que morremos. Eu sei que o diabo queria matar a nossa família, porque nós descemos o barranco, outra pessoa estava ajudando a dirigir, porque o Lucas estava cansado, e a gente desceu, mas não virou o caminhão. Aí as pessoas ao redor vieram correndo e falaram, olha, talvez 2 semanas antes, o outro carro desceu lá e virou e todo mundo morreu. E por que vocês não morreram e nem virou o carro? Então, isso foi Deus, milagre de Deus. E nada aconteceu com nenhum de nós. Só que a minha filha, que estava aqui, tem uma cicatriz agora, de um corte, um vidro quebrou e cortou ela na perna. Mas, além disso, nada aconteceu.
Então, isso é milagre, que o diabo não queria que a gente chegasse até aqui. Mas nós viemos chegando e o caminhão estava um pouquinho, não muito bom, por causa do acidente, mas consertaram e nós viemos devagarzinho. Mas chegamos aqui em Santarém com um pouquinho de fome e tinha muito cara para também, mas a gente comeu peixe no caminho que a gente pescou e uma vez não tinha óleo diesel, mas a gente desceu sem gasolina e paramos na frente de um posto que eu não sei onde apareceu, como apareceu aquele posto, mas Deus nos trouxe, fez tantos milagres e nós chegamos na Mendonça Furtado e começamos a igreja dentro da nossa casa. Então, nós trabalhamos e começamos 5 igrejas e depois, mas era muito trabalho para nós e o Lucas ligou para o pai dele, falou, papai, vem nos ajudar, mas o papai dele ia para Portugal, ele estava com esse plano de ir para Portugal, começar igrejas lá, mas o Lucas falou para ele, Ana, mas vem nos ajudar, porque é uma família que trabalha junto, tem muito poder. E o pai dele, ele orou e, sabe, eles vieram 5 anos depois que a gente chegou aqui, então a família toda vieram chegando também, aqui em Santarém. Então, já que a família trabalhando junto é muito poder, e começaram a cuidar das igrejas aqui da cidade, mas o Lucas ficava pensando, nós temos que ir para Ribeirinho, é nosso alvo. Então, ele falou para mim, olha Cristina, nós vamos morar num barco. Aí eu pensei, barco? Eu nunca pensei, porque eu fui criada num deserto de Arizona, então nunca pensei morar num barco. Mas eu não falei nada, porque eu pensei, Deus falou para as mulheres obedecer os seus maridos, que Deus vai abençoar e realmente não precisa preocupar. Ontem eu ouvi falar que os homens têm que amar as esposas, mas eu estou falando para as esposas também. Se você for bem dedicado a submeter ao seu marido, ao chamado dele, Deus vai te abençoar, Deus vai te usar, e Deus vai usar a sua família também. Porque eu pensava nos meus filhos, olha, aí eu comecei a ter sonhos, meus filhos estavam caindo do barco, estavam morrendo, e eu estava tentando pegar eles na água e não conseguia, aí eu acordava. 3 vezes eu tive esse sonho. Aí eu falei para Lucas, eu estou com um pouquinho de medo. Mas ele falou para mim, não fique com medo, porque isso é vontade de Deus, Deus vai cuidar da gente, Deus quer que a gente faça isso, não fica com medo. Então eu obedeci meu marido, porque a Bíblia fala para ser submissa ao seu marido, aí eu não tive mais esse sonho. Aí então a gente mudou para o barco, e a gente estava dentro do barco, e Deus abençoou, poxa vida, porque a gente tinha muito tempo junto. Então, porque na cidade a gente corria muito, muitas pessoas em casa, mas nesse barco a gente ficava com a família, porque às vezes leva 10 horas para chegar numa comunidade. Então, eu vi, é verdade, que Deus abençoe a esposa se ela obedecer o marido. Então, só que um dia, a gente teve um problema. É que nossa filha caiu do barco. Como eu tinha esse medo mesmo, e aconteceu como eu tinha pensado. Essa filha que estava aqui agora em pé, mas, então, o que aconteceu que a gente pescou e pegou o peixe, a gente fez um fogo e aí assamos o peixe, comemos, aí depois a gente ia viajar de novo, a gente cobriu o fogo, só que a Sara, de 8 anos, ela pisou numa brasa e ficou queimada. Então, nós colocamos o pé dela dentro de uma água gelada, aí não doía, mas a gente decidiu, vamos passear um pouquinho com a nossa família. Então, porque era 11 anos que a gente estava celebrando, da primeira vez que a gente se conheceu, lá nos Estados Unidos, era 11 anos, dia 22 de outubro. Que dia é hoje? 23. Então, era 11 anos. 11 anos. Então, a gente estava indo pelo Tapajós.
saindo pelo Tapajós, meio longe, depois do segundo ponto. E eu estava fazendo umas rosquinhas para as crianças, porque elas gostavam muito de rosquinha. Aí eu falei, olha, vocês lavaram as louças com a água do rio, e então eu vou fazer isso para vocês. Eu estava fazendo, aí depois, o Josias tinha 1 ano, ele estava dormindo na rede, então eu fui lá na frente com meu marido para falar sobre, uau, quem iria imaginar, 11 anos atrás, hoje estaríamos casados, morando num barco, na Amazônia, com 3 filhos lindos, porque a gente tem 4, mas tinha 3. Aí a gente estava falando assim, aí depois eu ficava ouvindo a Sara. Esther, vem cá. E Esther novinha, mas eu não prestava atenção, porque eu estava conversando muito bem com meu marido. Aí, mas depois de um pouco eu pensei, ela ainda está gritando para Esther, cadê a Esther? Aí eu fui procurar e eu não vi ela. Aí eu fui lá embaixo no quarto e não vi também. Aí ela tinha 7 anos. Aí eu estava falando, Esther! Estava gritando, porque talvez ela estava escondendo que tempo é curto. Então, nada. Aí eu fui olhar na água, nada também. Não tinha nenhuma criança na água também. Aí eu falei, Lucas, ela não está mais com a gente. Então, quando ele viu, ele virou o barco e colocou assim, bem rápido, para a gente voltando. Mas demorou. Aí ela quase não sabia nadar, não tinha nada, só tinha um maiô azul só. E a gente estava procurando uma criancinha de maiô azul, só que ela não sabia nadar. Ela sabia nadar só um pouquinho nas costas, mas nunca na água funda. Então eu estava começando a falar, Jesus, ajuda a gente. Só que eu lembrei, não, é mais fácil louvar, é mais rápido louvar. Se você quiser uma resposta de Deus, começa a louvar. Ok. Obrigada, Jesus, eu te amo, Jesus. Eu gritava. Mas aí depois eu vi era uma visão. Aí eu vi Jesus segurando a minha filha nos braços dele. Aí eu pensei, olha, eu sempre queria dar um presente bom para Jesus. E agora eu dei. Porque ela agora está com Jesus. E aí eu estava só pensando sobre muitas coisas, sobre minha querida filha. A gente sempre lembra de coisas depois que a pessoa morrer, né? Eu estava lembrando, mas indo. Eu não sei se era 1 hora, 2 horas, mas depois eu falei, Lucas, olha, ela não está para cá, vamos olhar para lá, vamos voltar. Aí ele falou, não, vamos olhar mais para cá um pouquinho. Ele estava lá em cima, eu estava dirigindo o barco. E o barco estava assim meio, eu estava nervosa. Mas eu pensei, mas meu marido não está certo, não. Não tem jeito dela estar aqui. Ela está lá atrás e não tem tempo, porque, olha, eram umas 4 horas e às 6 horas não tem mais luz no Amazônia. Então, aí não dá para encontrar nada, mas a gente estava só procurando um corpozinho, boiando, talvez já foi comida, a gente não sabia. Mas ele falou, não, vamos ir mais para cá, para frente. Aí eu falei, tá, eu vou obedecer meu marido, porque a Bíblia manda obedecer meu marido. Aí eu fiquei sem reclamar, fora, né? Dentro estava reclamando. Mas depois nós fomos, e eu vou falar uma coisa para você. Ainda bem que obedeci meu marido. Sabe por quê? Depois de uns 3 minutos, uma onda desceu, eu vi uma mãozinha lá na frente, fazendo assim. Aí depois a água subiu, eu não vi nada, aí desceu de novo, eu vi 2 mãozinhas batendo na água. Lucas, parece que estou vendo ela. Ele disse, eu vi também. E nós chegamos lá e pegamos ela, colocamos ela dentro do barco. E ela estava lá na minha frente. Eu pensava que ela fosse lá no céu. Ela estava na minha frente.
Aí eu falei, mas ela estava pulando, né? Pulando, assim. E ela tinha, o rosto dela estava tudo vermelho, assim, queimadura do sol. E aqui doía um pouquinho, mas o resto, ela estava pulando. Aí eu falei, poxa, você não está cansada, não? Não. Então conte para mim o que aconteceu para nós. E ela falou, papai, me perdoe, porque não era para eu jogar o balde para pegar água para a Sara, porque o cachorro estava tomando a água dela, então ela me pediu para pegar água, aí não tinha água no balde, então eu joguei, porque eu pensei, só essa vez não tem problema desobedecer. Mas o balde ficou cheio de água e puxou ela para a água, e aí ela não podia segurar e o barco foi embora. Ela disse, olha, eu vi o barco ficando menor e sumiu. E eu falei, papai, mas papai não ouvia nada por causa do motor. Aí o barco não estava mais, e a família foi embora, Rosquinha foi embora. E ela disse, Jesus. E ela disse, e sabe o que aconteceu? Eu ouvi uma voz. Aí eu virei assim e não tinha ninguém, mas era Jesus. Ela contando, com 7 anos e 1 mês. E era Jesus. E ele falou para mim, não preocupe não, porque você vai ver sua família de novo. Aí eu não estava nem com medo. Ela estava cantando para Jesus na água. E ela estava pensando, talvez eu possa chegar lá na beira, depois eu vou correr atrás do barco. Mas não tinha jeito, porque era muito longe. Mas ela tinha um plano. Mas, finalmente, nós chegamos lá e pegamos ela. E eu pensei assim, eu vi essa visão, mas ela não foi para o céu, porque Jesus veio para a água, porque Ele é vivo, e Ele está com a gente, porque ela não morreu, ela não ficou cansada, e ela não estava com medo. Só a mamãe que estava com medo, mas ela não. E ela estava tão feliz, Jesus me ama, Jesus falou comigo, estava na água, e ela, né? Aí eu pensei, ainda bem que eu obedeci meu marido, porque se a gente tivesse voltado do jeito que eu queria, talvez a gente não teria encontrado minha filha viva, mas hoje ela é missionária lá na Fortaleza. Então isso, queremos agradecer muito a Deus. E nós ficamos trabalhando com os ribeirinhos do barco, e também tinha nossa casa também. Mas o Lucas ficava dizendo, nós precisamos de um avião, alguém vai doar para nós um avião. Porque de barco às vezes leva 10 horas, de avião é só 1 hora. Aí, sabe o que aconteceu? Alguém doou o avião, mas era um aviãozinho. Não era o que eu esperava. Era tão pequenininho que tinha só lugar para 2 passageiros. Aí eu olhei e ele estava feliz, porque eles trouxeram lá dos Estados Unidos. Ele estava tão feliz. Olha, nosso aviãozinho, nós recebemos de graça. Aí eu olhei e pensei, não é avião, é papagaio. Mas eu não falei nada, né? Porque a gente tem que obedecer nosso marido. Aí, mas ele não sabia voar ainda, né? Então ele disse que ele ia aprender. Então ele começou a aprender. E, sabe,
ele caiu 2 vezes. E todas as 2 vezes era para morrer, se não fosse por Deus, né? Deus protegeu ele. Que ele caiu 2 vezes. E a primeira vez ele disse, não, eu vou consertar esse avião, porque o avião estava todo quebrado. Mas ele consertou e foi de novo. Mas depois ele caiu de novo.